Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, a nossa aula de língua portuguesa. E hoje vamos finalizar o assunto sobre a flexão dos substantivos, né? Nesse caso, a gente já viu logo no início, né, a flexão de gênero, né, gênero feminino ou masculino, no qual a gente viu como os substantivos, né, eles variam, né, de gênero, no caso, quando é masculino e feminino, e como isso se dá, né, entre elas, né? No caso, a gente viu que gênero não pode ser confundido com sexo, né? A gente viu que existem alguns substantivos, né, de gênero feminino, por exemplo, como vítima, né, a vítima, né? A gente viu que é uma palavra, um substantivo que serve tanto para o homem quanto para a mulher, né? Eu posso dizer o seguinte, que João foi a vítima do assalto, assim como posso dizer que Maria foi a vítima do assalto. Veja que vítima não varia em relação não varia quando é diante do homem, né? Ele não varia para o gênero masculino, né? Ele permanece no gênero feminino. Então é isso que é interessante, porque o substantivo ele tem essa capacidade de variar entre gênero, número, né? Nesse caso também, singular e plural, mas existem algumas situações em que, no caso do gênero, existem alguns substantivos, né, que possuem um único gênero para ambos os sexos, né? Assim como também temos alguns substantivos, né, que a palavra em si não varia em relação a gênero, mas o seu respectivo artigo, por exemplo, sim, ou qualquer outra palavra, outro termo variável também que eu acompanho. Por exemplo, a palavra indígena, veja que eu posso dizer assim, o indígena, a indígena. Veja que a variação de gênero ocorre apenas no artigo que eu acompanho, o, a, né? O indígena, a indígena. A palavra em si não sofre nenhuma modificação, né? Mas veja que existe, de fato, uma variação aí de gênero feminino e masculino, né? Mas essa variação ocorre especificamente no seu artigo, por exemplo, né? E também vimos a questão da flexão de número, né? Em que o substantivo ele pode variar entre singular e plural, né? E nesse caso a gente viu que muitas palavras, né, quando variam no plural, muitas vezes a palavra em si não apresenta um morfema, né, um morfe de plural, né? Quem apresenta é também a palavra que o acompanha, por exemplo, o artigo. Um exemplo disso é a palavra lápis, né? Veja que a palavra lápis, o S final é da própria palavra, não é um morfe de plural, pessoal, é lápis, certo? Né? O S final é da própria palavra, não existe a palavra lápis, né? É lápis, né? E quando a gente quer passar para o plural, veja que a gente flexiona, na verdade, por exemplo, o artigo. Eu digo os lápis, né? Porque eu digo o lápis ou os lápis. Ônibus também. Veja que ônibus termina com S, mas esse S não é flexão de número. Veja que é o ônibus, os ônibus. Veja que o que varia, quem recebe o morfe de plural, na verdade, é seu artigo. Os ônibus. O ônibus, os ônibus. Mesma coisa é vírus. O vírus, os vírus. Certo? Então, o que acontece? Essa questão da variação, né, de número e gênero, perceba que nem sempre a palavra em si vai sofrer essa modificação. Muitas vezes essa modificação ocorre na palavra que o acompanha, por exemplo, o artigo, né? Assim como com relação ao gênero, a gente já percebeu que tem substantivos que adotam um único gênero para ambos os sexos. É por isso que eu reforço aqui: não podemos confundir gênero com sexo. Né? Como eu dei um exemplo aqui, por exemplo, os substantivos epicenos, né? São aqueles substantivos, né, ligados a animais, certo? Não é qualquer substantivo, ok? São substantivos que nomeiam animais e mesmo assim que possuem um único gênero, como por exemplo, Joaninha. Joaninha é a Joaninha, ou mosca é a mosca. Veja que dessas duas palavras, esses dois substantivos, Joaninha e mosca, a Joaninha e a mosca, tratam-se de dois substantivos de gênero feminino. Mas o que é interessante é que não existe um gênero masculino para esses dois substantivos, né? Não existe o mosca, não existe o joaninha, certo? Porém, nós temos situações em que podemos, nesse caso,
apesar do substantivo ter um único gênero, no caso gênero feminino, isso não quer dizer que não possa designar esse substantivo para o macho desse inseto. Por exemplo, joaninha, né? É a joaninha, mas existe a joaninha macho, assim como também existe a mosca macho. Tá, ok? Ou seja, esses substantivos, né, o chamado epiceno, né, que nomeiam animais ou insetos, né, veja que eles não têm uma variação no gênero, né, veja que tanto mosca quanto joaninha são dois substantivos femininos, não existe a forma masculina dessas palavras, mas eu posso utilizar esse substantivo de gênero feminino, né, para designar um inseto macho, como a mosca macho. Né? Por isso que a gente pode confundir gênero com sexo. Né? Enfim, pessoal, isso aqui só foi para recapitular, né? Mas eu tenho certeza que ficou claro para vocês, né? A questão da flexão de gênero e a questão da flexão de número, né? E para finalizar, nós temos também né, a flexão de grau, né? Então, eu peço para que vocês abram o módulo na página 22, certo? Página 22. Opa, errei aqui na letra, perdão. Módulo na página 22, no qual vocês vão ver logo acima que o assunto aí abordado é sobre grau do substantivo. Tá ok, galerinha? Grau do substantivo. Certo? Se for o caso, vocês pausam o vídeo, certo? Para procurar a página e eu vou dar continuidade aqui. Vamos lá. Aí tem assim, né? O surgimento do Guaraná. Agora temos uma outra lenda, né? No qual fala sobre o surgimento do Guaraná, né? Lembrando que é um outro mito indígena, certo? Né? No qual tem assim, ó, acompanhe comigo a leitura. Certo dia, Alupá, filho de Taíra e Nayara, encontrou um pé de carambola repleto de frutas. Ao ver a árvore, ele decidiu subir nela para comer algumas carambolas. Jurupari, um espírito do mal que não gostava de Alupá, avistou-o comendo distraidamente e decidiu atacá-lo. Para isso, transformou-se em uma cobra, enrolou-se no tronco da árvore e picou Alupá, que falecia devido ao veneno. Ao saber o que aconteceu, o deus Tupã decidiu compensar os pais de Alupá, então orientou-os a plantar os olhos do filho. Eles seguiram o conselho e tempos depois perceberam o surgimento de uma plantinha que acabou crescendo depressa. Era um pé de guaraná. É bem interessante, né, pessoal, essa lenda. Essa lenda ela é bem conhecida. Eu lembro, eu novo, né, de já ter escutado sobre a lenda do Guaraná. E é interessante porque é o seguinte: olha só que os pais, né, tiveram que plantar os olhos do seu filho, né? E por que os olhos? Vocês já viram o pé de Guaraná, pessoal? Não? Então, vejam só, você para aqui a imagem. Isso aqui é a frutinha, o guaraná. Não parece um olho, não parece olhos, né? Então, por isso essa lenda, né? Por isso que, de acordo com esse mito indígena, né, os pais plantaram os olhos do filho, né? Porque a fruta, o guaraná, certo? Parece o quê? Parece olhos, né? Isso aí, pessoal, para quem não conhece, é o guaraná, né? A fruta né, matéria-prima para fazer o refrigerante, né? Guaraná. Interessante, né? Então, pessoal, continuando aqui, né? Tem aqui na descrição logo abaixo, né? Mito popular recontado especialmente para este manual, né? Ou seja, é recontado porque foi feita uma adaptação, na verdade, certo? Mas trata-se ele fala aqui de um mito popular, mas é um mito de origem indígena, tá ok, pessoal? E é uma adaptação, porque eles fizeram tipo um resumo especial para o manual aqui, ou seja, para o livro de vocês. Aí temos aqui a 18ª questão. Pela leitura do texto, qual é a função, isto é, o objetivo desse mito indígena, né? Então, pessoal, uma resposta até meio que pessoal, mas veja que a função do texto aqui, né, apesar de ser algo mais pessoal, mas veja que o pessoal no sentido de quê? Fique à vontade para responder. Mas a gente está vendo o seguinte, que o texto, ele narra o quê? A história, né? É uma explicação, a função do texto é exatamente explicar,
né, a origem do Guaraná, né? Ou seja, é um texto, é um resumo, né, da história que está explicando exatamente a origem dessa frutinha, né? Ou seja, um mito, falando sobre esse mito indígena, né, explicando, tentando, trazendo uma forma de explicar, né, qual seria a origem do Guaraná. Vocês respondem dessa forma. Deixa eu responder aqui para vocês, para ficar mais claro, né? Não precisa necessariamente colocar do jeito que eu estou colocando aqui, viu, pessoal? Vocês podem responder com as palavras de vocês, certo? Mas você coloca assim, que é o objetivo do texto. O objetivo do texto é explicar a origem do Guaraná. Certo? E aí, o que vocês acharam desse mito? É bem interessante, né? A maneira que eles tentam explicar, né? Essa questão aí, a origem do Guaraná, é bem interessante. 19ª questão. Ao dizer que os pais de Alupá perceberam o surgimento de uma plantinha, o narrador se refere com a palavra em destaque. Veja que a palavra em destaque aí que a questão chama atenção é para a palavra plantinha. Veja só, pessoal, eles não falaram. O autor, né, ele não fala assim que os pais perceberam o surgimento de uma planta. Eles falaram o surgimento de uma plantinha. Então, quando eles falam em plantinha, eles estão chamando a atenção para a espécie da planta ou para o tamanho da planta? Para o tamanho, né, gente? Então, marca aí. Ao tamanho da planta. Tá? 19ª questão. Resposta. Chama atenção ao tamanho da planta. Essa é a resposta. Se eu digo plantinha, não é uma plantona, nem uma planta, eu estou levando em consideração o tamanho, né? Então, aí, 20ª questão. Além de indicar gênero e número, como a gente viu agora, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, aliás, né? A gente viu que o substantivo ele tem essa capacidade de indicar gênero, se é gênero masculino ou feminino, e também tem capacidade de indicar se trata-se de uma palavra, de indicar número, né? No caso, se é singular ou plural, né? Os substantivos podem expressar significado aumentado ou diminuído, certo? Então, é o que chamamos exatamente de flexão de grau. A gente viu flexão de gênero, ou seja, é a capacidade que o substantivo tem de indicar se trata de uma palavra feminina ou masculina, certo? Nós vimos também que o substantivo tem capacidade de flexionar em número, ou seja, a capacidade de indicar se está no singular ou no plural, certo? E agora a gente está vendo o seguinte, que o substantivo, além de indicar gênero e número, também pode indicar grau, ou seja, flexão de grau. Ou seja, um substantivo tem capacidade de passar um significado, expressar a ideia de aumentado e também de diminuído. Como a gente viu agora em plantinha, veja que o autor poderia ter utilizado planta, normalmente, mas utilizou a forma plantinha. Veja que no final da palavra, né, foi acrescentada uma informação, houve uma modificação exatamente para flexionar uma ideia de diminutivo, percebe? Plantinha. É diferente de plantona, que é a ideia de aumentativo, né? Então, o substantivo também tem essa capacidade de flexionar de uma forma no qual expressa o significado de aumentado ou diminuído. Como temos aqui, ó, observe as frases a seguir. Nayara era a mãezinha de Alupá e Taíra era um verdadeiro paizão. Poderia ser simplesmente o seguinte: Nayara era a mãe de Alupá ou Taíra era um verdadeiro pai. Mas veja que nesse caso, né, ao invés de utilizar a palavra na sua forma normal, houve uma flexão. No caso de mãe, houve uma flexão de diminutivo, mãezinha. Veja que foi acrescentada uma informação, né, após a palavra mãe, é mãezinha, né. Em relação a paizão, né, foi acrescentado também um termo, né, uma expressão no final da palavra, né. Vejam só que ficou paizão, expressando exatamente a ideia de aumentativo, certo? Aí tem aqui a pergunta. Os substantivos em destaque indicam a ideia de tamanho, isto é, a altura das personagens. Explique, né? Então, pessoal, nesse caso aqui, quando ele fala assim, Nayara era uma mãezinha de Alupá e Taíra era um verdadeiro paizão, veja que
Certo, são expressões que indicam um sentido de aumentativo e diminutivo. Mas é interessante vocês observarem que nem sempre o aumentativo e diminutivo vai ser levado em consideração em relação ao tamanho. Na questão anterior, plantinha, veja que foi utilizado uma forma diminutiva. Nesse caso aqui, foi levado em consideração o tamanho. Plantinha, porque é uma planta pequenininha mesmo, foi levado em consideração o tamanho. Mas nem sempre o aumentativo e o diminutivo vai passar exatamente a ideia de tamanho. Quando ele fala assim, Nayara era a mãezinha da Lupá, não quer dizer que ela seja uma pessoa pequenininha, uma mãezinha em relação ao tamanho. E também com relação a paisão. Quando ele diz assim, Taíra era um verdadeiro paisão, não quer dizer que ele era um ser alto, né? Ou seja, nem sempre o aumentativo e diminutivo vai ter uma relação com o tamanho. Isso, na verdade, quando ele diz assim, era mãezinha, e quando ele diz assim, Nayara era uma mãezinha de Lupá e Taíra era um verdadeiro paizão, veja que nesse caso o aumentativo e diminutivo expressam uma ideia de afetividade. Certo? A minha mãezinha, tipo, demonstra o quê? Demonstra um certo carinho, né? O meu paizão, tipo, que é um grande homem no sentido moral, tipo, é um paizão, porque é um exemplo de pai. Veja que nem sempre o aumentativo e o diminutivo vai ser com relação ao tamanho. Isso também, o aumentativo e diminutivo tem com relação também à afetividade, certo? Então, vocês podem responder aqui. Deixa eu colocar aqui, 12ª questão, resposta. Né? Deixa eu responder direitinho, certo? Ó, os substantivos em destaque indicam ideia de tamanho, altura das personagens? Não, pois o aumentativo e o diminutivo podem expressar afetividade. Quando você chega em casa no meio de vocês, ô mãezinha, né? Ô paizinho, vocês estão relacionando o tamanho deles? Não. É uma questão de carinho, afetividade. Percebem? É carinho, né? Então, é isso que é interessante, porque o aumentativo nem sempre, e quando eu digo assim nem sempre, porque existem algumas situações que o aumentativo e o diminutivo podem se levar em consideração o tamanho, como é o caso de plantinha, lá na outra questão, a questão anterior. Veja que plantinha leva em consideração o tamanho dela, ao tamanho da planta. Mas quando fala assim, Nayara era a mãezinha de Alupá e Taíra era o verdadeiro paizão, veja que não está levando em consideração tamanho. Não quer dizer que é uma mãezinha e um paizão, não. Veja que é uma questão de afetividade. Tá ok? Aí vem aqui a 21ª questão. Agora completa os espaços a seguir. Grau do substantivo, olha só, acompanha comigo aí. Grau do substantivo é a variação do substantivo que indica o tamanho dos seres. Pode ser diminutivo, como casinha. E temos aqui mais 2 exemplos, né? Deixa eu me colocar aqui, ó. 21, né? Pode ser casinha, carrinho, deixa eu ver outra palavra aqui, casinha, carrinho e eita, agora para ver uma palavra aqui legal, e mesinha. Pode ser. Vocês podem colocar outras palavras, pessoal. Precisa ser necessariamente essas que eu estou colocando, não, viu? Vocês podem colocar outras, né? Então, repita aqui. Grau do substantivo é a variação do substantivo que indica o tamanho dos seres. Pode ser diminutivo, casinha, carrinho, mesinha, ou aumentativo, como casarão, aí carrão e mesão. Mesão não. Deixa eu colocar aqui. Carrão, carrinho, mesinha, carrão e. Eita, poxa, caixa não, peraí. Deixa eu pensar numa palavra bem legal aqui. Carrinho, mesinha, aí carrão. Eita, que agora bolão. Bolão, pronto. Bolão. Né?
Além do tamanho, ó, isso aqui que é interessante, pessoal, vou repetir aqui. O grau do subjetivo é a variação do subjetivo que indica o tamanho dos seres, ou seja, o grau do subjetivo pode também indicar o tamanho dos seres, né? Em relação, pode ser diminutivo como casinha, mesinha, pode ser aumentativo como carrão, casarão, bolão, né? Além do tamanho, o grau diminutivo do substantivo pode indicar carinho, afetividade ou desprezo. Exemplos: aquela mulherzinha insuportável. Nossa, que filminho chato. Então pessoal, veja que o grau do substantivo, como falei para vocês, pode sim estar relacionado com o tamanho dos seres, né? O diminutivo pode ser para indicar que algo é pequeno, o aumentativo para indicar que algo realmente é grande, né? Mas veja que o grau do substantivo também pode estar ligado à afetividade. Ele falou aqui, ó, ele falou do diminutivo, né? Que o diminutivo pode indicar carinho ou até mesmo desprezo, né? Quando eu digo assim, ô oh, minha mãezinha, né? Como você chega a mãe de você, ô oh, mãezinha, né? Veja que é um substantivo no seu grau diminutivo, mas não com relação ao tamanho, mas a questão da afetividade. A afetividade. Nesse caso aí, carinho. É uma maneira que você demonstra carinho à sua mãe, percebe? Mas do mesmo jeito que o diminutivo pode indicar carinho, né? Ele também pode indicar, né, uma afetividade, uma certa afetividade de desprezo, né? Como o exemplo aqui, aquela mulherzinha insuportável, sabe? Aquela mulherzinha ali, nossa, insuportável, né? Ou quando digo assim, nossa, que filminho chato. Percebo também que o diminutivo também tem uma tendência de menosprezar, né, de passar um certo desprezo, né? Ah, filminho chato, nossa, que homenzinho insuportável, que mulherzinha insuportável, né? Então, o que acontece? O diminutivo ele tem essa capacidade, né, de passar ideia de afetividade, né? Nesse caso aqui, no caso, pode indicar carinho, ou até mesmo a questão do desprezo, né? O aumentativo, também, pessoal, é importante deixar isso claro, porque ele não mencionou aqui, né? O aumentativo também tem uma questão de afetividade, né? De admiração. Nossa, que mãezona, que paizão, né? Então, nesse caso aí, pessoal, é bom deixar claro que o grau do substantivo, ou seja, essa flexão de aumentativo e diminutivo, pode estar relacionada ao tamanho, mas nem sempre só será em relação ao tamanho. Também tem uma questão de afetividade. Né? O diminutivo, como vocês poderem ver, pode ser. Você pode utilizar o diminutivo, né, para demonstrar carinho, né, mãezinha, né? Ou para demonstrar desprezo. Nossa, que filmezinho chato, né? Ao invés de dizer assim, nossa, que filme chato, percebo que o, a, a, o significado, né, quando eu digo assim, nossa, que filme chato, e quando eu digo assim, nossa, que filminho chato, percebo que ao usar a forma diminutiva, filmezinho chato, veja que o desprezo é muito maior. Uma coisa é dizer assim, nossa, que filme chato, e outra coisa, nossa, que filminho chato, né? Percebo que o desprezo é maior, né? Então isso aqui é interessante, né? Você diminui não com relação a tamanho, mas como uma questão de afetividade, né? Como aquilo, né? O carinho que você tem para com aquilo, né? Então, passando aqui para a 23ª página, né? Temos aqui a continuação. Os aumentativos e diminutivos formam-se da seguinte maneira. Então, vamos lá. Há o acréscimo de um sufixo diminutivo ou aumentativo ao substantivo. Exemplo, mão. Pessoal, o seguinte, em relação a essa questão de sufixo, é o seguinte: é porque no processo de formação de palavras, que é algo que vocês vão aprender posteriormente, né? Nós temos aí a chamada, por exemplo, derivação. O que lembra de palavras das palavras derivadas que a gente estudou, né? Tipo que nós temos as palavras primitivas e derivadas que lembram. Vocês lembram? Né? Tipo, palavras primitivas são aquelas palavras de origem, né? Que pode originar novas palavras, né? No caso no qual essas novas palavras vão chamar de derivadas, né? No caso de dente, é uma palavra primitiva que pode dar origem à palavra dentista. Então, dentista é a palavra derivada, né? Então, existe um processo de derivação que ocorre. A gente pega a palavra, né, o radical daquela palavra, e a gente pode acrescentar afixos, no qual esses afixos nos passarão novas ideias. Por exemplo,
Quando eu digo assim afixo, né, a palavra feliz, por exemplo. A palavra feliz, pessoal, deixa eu colocar aqui a parte, descer mais um pouco para não misturar, né? Mas eu quero que vocês observem o seguinte: na palavra, a palavra feliz, eu posso simplesmente acrescentar in, certo? Que vai me dar que palavra? Vai me dar a palavra. Opa, travou. Peraí, gente. Agora sim. Infeliz. Né? Eu tenho a palavra feliz e eu acrescento o afixo in. Aí eu tenho a palavra infeliz. Veja que a partir de feliz e com o acréscimo do afixo in, né, eu dei origem a uma nova palavra, infeliz. Assim como também posso acrescentar, pegar a mesma palavra, feliz, e acrescentar a palavra mente. E assim eu tenho a palavra felizmente. Certo? Veja que a partir de uma palavra eu posso dar origem a outras, acrescentando afixos. Né? A gente chama isso de afixos. Né? Sendo que o que acontece? Podemos ter um prefixo, quando eu chamo de prefixo, é o afixo que eu coloco antes, então é um prefixo. Né? Então isso aqui é uma derivação prefixal, a gente chama de derivação prefixal, certo? Por que prefixal? Porque eu acrescentei um prefixo. O prefixo é um afixo, certo? Que eu coloco antes do substantivo, ou do adjetivo, por exemplo, aqui, como feliz, né? Feliz, nesse caso, é um adjetivo, né? Então, quando eu acrescento in, ou seja, antes do adjetivo eu acrescento um afixo in, eu tenho, como ele vem antes, eu chamo de prefixo. Então, trata-se de uma derivação prefixal. Agora, felizmente, veja que é um afixo colocado após a palavra, né? Ou seja, no final. Então temos aí um sufixo, portanto é uma derivação sufixal. Então, pessoal, afixos são esses elementos que eu posso acrescentar em uma palavra, dando origem a uma nova palavra, certo? Sendo que vou chamar de prefixo o afixo que eu coloco antes e de sufixo o afixo que eu coloco depois. Lembrando, pessoal, que esses afixos, tanto o prefixo quanto o sufixo, dependendo da palavra, pode ocorrer, né, pode ocorrer simultaneamente, ao mesmo tempo. Por exemplo, in mais feliz mais mente. Aí eu tenho a palavra infelizmente. Aí nesse caso aqui eu digo que tem uma derivação prefixal e sufixal. Certo? Por que derivação prefixal e sufixal? Veja que eu acrescentei prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Tá ok? Assim como também existem algumas palavras que você obrigatoriamente tem que ter o prefixo e sufixo, como anoitecer, a noite. Opa, coloquei traço, não faz mais. A noite e ser. Percebe, pessoal, que aqui, olha só, eu tenho radical, a palavra noite, é a palavra noite. Eu peguei a palavra de origem, a palavra primitiva é noite. A partir da palavra primitiva noite, eu pego o radical, certo? E eu acrescento um prefixo e um sufixo. Aí, qual a diferença dessa palavra como anoitecer? Qual a diferença entre anoitecer e infelizmente? Porque na palavra anoitecer, pessoal, vejo que não existe a palavra à noite e nem existe a palavra anoitecer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para formar a palavra anoitecer, obrigatoriamente eu tive que acrescentar prefixo e sufixo. É diferente de infelizmente. Infelizmente, aqui eu posso eu posso retirar a mente e ficar com infeliz. Infeliz existe na nossa palavra. Essa palavra infeliz existe no português? Existe. Ou posso retirar o prefixo in e ficar apenas com felizmente. A palavra felizmente existe no português? Existe. Então, perfeito. Né? Então, na palavra infelizmente, eu tenho prefixo e sufixo, mas lembre-se que eu obrigatoriamente não preciso ter os dois para formar palavras. Eu posso ter um ou outro. Eu posso ter infeliz, eu posso ter felizmente. Ambas palavras existem no português. É diferente de anoitecer.
não existe no português a palavra à noite e nem existe noitecer. O que existe é anoitecer. Então o que acontece? Nós temos aqui um acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente. A isso damos o nome de derivação parasintética. Isso aqui é só uma questão, pessoal, de mostrar a vocês essa questão de sufixo, prefixo e tal, certo? Mas não se preocupe, porque isso aqui é um assunto que vocês vão ver mais à frente, certo? E é coisa básica, não é tão difícil assim não. Mas eu estou passando isso aqui é só a título de explicação, de curiosidade. Mas não é um assunto que vocês precisam se preocupar agora, né? Só uma questão para mostrar a vocês o que seria um sufixo ou um afixo, né? Tá certo? Então, continuando aqui no livro, certo? Continuando aqui no livro, temos assim, vou repetir aqui, os aumentativos e diminutivos formam-se da seguinte maneira. Ao acréscimo de um sufixo diminutivo aumentativo ao substantivo, a gente acabou de ver o que é um sufixo, né? Que é exatamente esse termozinho, essa expressãozinha que é acrescentada no final da palavra, certo? Né? E nesse caso aqui, mão zorra, veja que foi acrescentado o sufixo zorra, né? Mão zorra, fácil, facílimo, desculpe-me, facílimo, amigo, amiguinho, casa, casarão. Certo? Ok? Então veja que para o aumentativo e para o diminutivo há o acréscimo de sufixo. Tá ok? Lembrando que não existe um prefixo de diminutivo e aumentativo. O aumentativo e o aumentativo e diminutivo sempre ocorrerão com acréscimo de sufixos, ou seja, através do acréscimo de alguns termos no final da palavra, como vocês podem ver aí nos exemplos, né? Aí continuando. No cotidiano é comum o uso de palavras acompanhando o substantivo para indicar a ideia de tamanho, como ocorre em mão grande, árvore enorme, receita pequena, letra minúscula. Né? Ou seja, é interessante que no português, né, isso aqui é interessante, né? Porque no português, para indicar o aumentativo e o diminutivo, eu posso tanto utilizar sufixos nas palavras, como casa, casarão, amigo, amiguinho, ou posso utilizar outras palavras que expressam exatamente essa ideia, como ou seja, adjetivos, né? Mão grande, árvore enorme, receita pequena, letra minúscula. Veja que eu posso utilizar outras palavras para caracterizar como diminutivo ou aumentativo, ou seja, no português isso é possível, entendeu? Ou seja, ou eu utilizo algum sufixo, perdão, ou eu utilizo algum sufixo para passar a ideia de diminutivo ou aumentativo, ou eu utilizo outras palavras, ou seja, adjetivos. Né? É diferente do inglês. O inglês não existe como no português esses sufixos. Né? No inglês, para passar a ideia de diminutivo ou aumentativo, você de fato utiliza palavras, adjetivos. Né? Como garotinho, por exemplo, olha só, garoto, garotinho. Né? Eu posso tanto dizer garotinho ou garoto pequeno. Né? Ou seja, o português me possibilita ou utilizar um sufixo para indicar a ideia de diminutivo, ou eu utilizo um adjetivo, né? Ó, garotinho, garoto pequeno. Já no inglês não existe um sufixo, né? Na verdade, lá para você passar a ideia de diminutivo, você tem que utilizar um adjetivo, como garotinho seria little boy. Certo? Little boy. Veja que é little boy. Tem o substantivo boy, garoto, e little, pequeno. Né? Ou seja, little boy, ao pé da letra, é garoto pequeno, certo? Ou, pequeno, ou nesse caso, obedecendo a ordem, né? Pequeno garoto. Né? Aqui no português a gente pode dizer pequeno garoto ou garoto pequeno, mas também posso dizer garotinho. Ou seja, no português existe a possibilidade do acréscimo de um sufixo para indicar a ideia de diminutivo, como nesse caso. Né? Já no inglês não tem. É uma curiosidade que temos na nossa língua, porque é algo que, inclusive, na Copa de 2014, a Coca-Cola fez até uma campanha publicitária, né, chamando a atenção para isso, porque nós brasileiros, principalmente, nós temos a mania de nos comunicarmos através do diminutivo, exatamente por conta dessa efetividade que passa, né? Aí eles chamavam, uma campanha de tipo, vamos aprender o brasileirinho, né? Que a gente tem uma coisa de utilizar o diminutivo, né, mas de uma forma carinhosa, né? Então pra gente é normal, né? Mas para quem é de fora, eles acham isso interessante, porque
Em muitas situações a gente utiliza muito o diminutivo, né? E o diminutivo com relação ao uso do sufixo, né? Que a nossa língua permite, coisa que outras não permitem, como no inglês. No inglês não existe eles não trabalham com sufixos né, de diminutivo, aumentativo, como nós temos, né? Nós temos duas possibilidades. Ou acrescenta um sufixo, como mãozinha, como manzorra, como facílimo, como amiguinho. Amiguinho, eu posso dizer assim, amiguinho ou amigo pequeno. Eu posso dizer garotinho ou garoto pequeno. No português isso é possível. Já no inglês, por exemplo, não é. Para dizer, para o inglês, ou um americano, no caso os americanos falam inglês, né? Lógico. Né? Para eles falarem garotinho, eles têm que falar little boy, que literalmente é pequeno garoto. Né? Já quando a gente vai traduzir, ou a gente traduz little boy como pequeno garoto, ou apenas como garotinho. Aí tem aí, atenção. Não pense que todas as palavras terminadas em ão estão no grau aumentativo. Isso aqui é importante, pessoal. Né? É aquela questão do. Olha só, isso que é interessante, porque muitas vezes, na maioria das vezes, existe um morfe ou um morfema ligado a uma flexão. Por exemplo, na flexão de gênero, a letra A ela geralmente está interligada ao gênero feminino, mas a gente viu que nem sempre uma palavra terminada em A isso quer dizer que seja um substantivo feminino, como maracujá, né? Com relação à flexão de número, o S nem sempre vai apresentar a flexão de plural, como por exemplo na palavra lápis, ônibus ou vírus. Veja que essas palavras terminam em S, mas esse S é da própria palavra, não é flexão de número. Tanto é que eu digo o lápis, o ônibus, eu digo o vírus, né? Veja que o S final dessas palavras não é flexão de número, né? Assim como o ão nem sempre será uma flexão de aumentativo, como é o caso de caminhão. Caminhão, né? Não é um caminho grande, caminhão é um veículo, tá ok? Então cuidado, né? Como mostra aqui, caminhão não é grau aumentativo de caminho, tá certo, pessoal? Então cuidado, que nem sempre violão, por exemplo, né? Violão mamão, certo? Então cuidado, que nem mão, a palavra mão, né? Ou seja, são palavras terminadas em ão, mas esse ão não indica grau aumentativo, tá certo? Então cuidado. 22ª questão. Pesquise a forma dos substantivos abaixo no grau aumentativo e amplie seu vocabulário. Aí temos aqui, né, no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Faz aqui, ó. Não vai prestar não fazer a tabelinha aqui. Vou ficar. Mas é o seguinte, pessoal. Vocês vão. Tá vendo aqui que temos boca, muro, povo, nariz e corpo? Essas palavras vocês vão adicionar exatamente na coluna de substantivo. Tem aí o nome substantivo, vocês vão colocar boca, muro, povo, nariz e corpo. Aí do outro lado, vocês vão ter que colocar o grau aumentativo dessas palavras. Né? Eu vou colocar aqui para vocês. Espera aí, viu? Deixa eu organizar aqui. 22ª questão. Eu vou fazer assim. Já sei. Aqui, do lado esquerdo, eu vou colocar o substantivo normal, tipo boca, muro, povo, nariz e corpo. Vocês colocam, onde tiver substantivo, vocês colocam boca, né? Aí abaixo vocês colocam muro, opa, muro, povo, nariz e corpo. Não é isso? Aí ao lado, na outra coluna onde tem grau aumentativo, vocês vão colocar o aumentativo dessas palavras. Que no caso é bocarra. O aumentativo de boca é bocarra. De muro é muralha. Certo? Opa, perdão. De povo é povaréu. De nariz é narigão. De corpo é corpânzio. Corpanzio, aliás. Corpanzio. Tem algumas palavras que para mim são estranhas, eu confesso, né? Mas é basicamente isso, né? Boca, bocarra, é tudo isso aqui é aumentativo. Então, boca, bocarra, muro, muralha, povo, povaréu, nariz, narigão, corpo, corpânzio. Corpanzio, né? Corpanzio. Ok? Então, pessoal, é só isso mesmo, né? O assunto termina aqui na 23ª questão, né?
Se vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal, podem me procurar no WhatsApp, que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês a respeito desse assunto aqui sobre o grau, né, do substantivo. Mas eu acredito que deixei tudo bem claro, né? Até porque é bem simples, né? Grau do substantivo, aumentativo, diminutivo, né? Agora, se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a essa ideia de prefixo, sufixo, né? Podem procurar lá no WhatsApp também, que eu posso tirar a dúvida de vocês, e também sobre outros assuntos que a gente já vem estudando, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa a respeito da flexão de número, a respeito da flexão de gênero, podem ficar à vontade de perguntar, porque estarei sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Então, galerinha, valeu mesmo e até mais.